chegamos aqui à maior vinícola do Chile. Sejam bem-vindos, Concha y Toro. O passeio de queijos e vinhos, que é o passeio Marquês. Então nós já ficamos sabendo que nós vamos degustar 7 taças de vinho. Nos anos 1870, ok? Primeiramente, o dono das terras aqui era o senhor Ramon Sobrecasou e ele deixou para a herança para sua filha, a Emiliana Sobrecasou. Ela se casou com o senhor Dom Melchor de Concha y Toro, ok? Essa casa, esse casarão, era somente, eles vinham para cá no verão, já que de Santiago até aqui na época demoravam 4 horas em chegar. E Dom Melchor era muito importante, era empresário, advogado, também foi político, foi ministro da Fazenda no Chile, tá? Então, esse casarão foi desenhado pelo arquiteto alemão Teodoro Burcher. Ele é o estilo neoclássico italiano, tá? Tem 4.000 metros quadrados, 22 cômodos. Também, aí na frente pode perceber que é bem alto, né? 6 metros de altura. E pela época, pelo tamanho também, fizeram essas janelões, que a gente chama, para poder entrar bastante iluminação, certo? Guilherme Renner, tá? Ele trouxe várias espécies de árvores, arbustos, plantas de várias partes do mundo. Aqui do lado esquerdo, pode perceber, ali tem essa palmeira que é das Ilhas Canárias, as araucárias que vieram do sul do Brasil. Na frente aqui a magnólia que é dos Estados Unidos, aqui na frente. Aqui do meu lado direito, essa é a nossa aia vermelha, tá? Essa aia vermelha, trouxeram ela da Europa Central. Ela tem mais de 400 anos, existe mesmo antes da casa e do parque, tá? Então é a nossa árvore favorita. No verão ela dá uma folhagem muito linda vermelha. Tem que voltar no verão para apreciá-la. Então, pessoal, trouxeram água, abastecendo esse lago. Atrás dessas árvores está o rio Maipo. Abastecendo esse lago é a água do rio, tá? Justamente para poder irrigar todas essas plantas, árvores, gramado, tá bom? E a água do Maipo vem a vinícola da Concha y Toro cordilheira. hoje é considerada uma das mais importantes do mundo, a quarta mais importante do mundo, primeira da América Latina, tá? Além do Chile, estamos em Mendoza, na Argentina, e na Califórnia, em Napa Valley. Em total são 55 vinhas, 5 em Mendoza, na Argentina, 5 nos Estados Unidos e 45 dentro de todo o Chile. Bom, ele trouxe a uva, trouxe uma parreira para plantar aqui, de Cabernet Sauvignon, e de Merlot. Então resultou dar uma uva de excelente qualidade, porque vai depender muito do solo e do clima, tá? Então deu certo a uva, excelente uva, e ele quis produzir alguns vinhos. E ele produziu alguns vinhos somente para a família e para os amigos. Depois já conseguiu ver que com tanto espaço aqui, porque só entre a casa e o parque são 22 hectares, em total aqui são 110. Então ele começou a produzir mais uvas e decidiu fundar a Concha y Toro em 1883, tá? Como comentava, que era a quarta mais importante do mundo, a primeira da América Latina, e é a única vinícola no mundo que também patrocina um time de futebol, que é o Manchester United, justamente pelos Diablos Vermelhos. Desculpa o portunhol, porque eu misturo um pouco, que tem tudo espanhol e português. E justamente por isso, pela lenda do caseiro del Diablo, então por isso que eles patrocinam hoje o time de futebol, tá? O que mais que eu posso dizer para vocês? A casa, hoje o casarão já não habita ninguém, só tem reuniões administrativas muito importantes,
um tour muito especial, bem premium. E algumas coisas assim como área administrativa e reuniões. Ninguém habita nela, tá? Hoje em dia, a Conte Toro só é 30% da família original. O resto, 70%, é tudo de acionistas. Pessoal, bem-vindos. Esse é nosso jardim de variedades. Esse jardim foi feito especialmente para os visitantes, para conhecer as nossas 24 cepas de uva. 24 cepas, 12 de tintas, 12 brancas, ok? Infelizmente vocês não vão poder apreciar porque já foram podadas, então aqui só tem como chama? As barreiras secas, né? Mas já está começando a crescer, ó. Pode observar que está crescendo as folhinhas ali. Então, pessoal, aqui atrás desses arbustos está a nossa produção de Cabernet Sauvignon, nessa zona, tá? Então, para uma vinícola dar certo a uva, é muito importante, como eu falava, o solo e o clima. Isso se chama o terroir, tá? Aqui no Chile, nesse caso, nessa zona, para o Cabernet Sauvignon, é um clima mediterrâneo. O inverno é bem gelado, não chove tanto, e o verão muito seco. Sendo o verão muito seco, quer dizer que o solo também é seco, certo? Pedregoso, poucos nutrientes. Bom, aqui mais que nada, as nossas parreiras, ela tem um estilo, uma técnica que elas se chama espaldeira vertical, que ela vai crescendo tipo um T para os lados. Elas ficam para os lados. Essa técnica por quê? Assim ela absorve mais a luz do sol, não faz muita sombra. Quanto mais luz do sol, mais potente, uma uva mais potente, ok? Baixo o solo tem 1,5 metro de raiz. Então o que acontece? É um sistema de gotejamento que vai caindo gotinhas, é pouca água que necessita a uva, na verdade. Só que ela se estressa, porque ela se estressa buscando essa água para hidratar-se, não morrer, né? Poder ficar bem hidratada, poder seguir crescendo, né? Esse estresse se chama estresse hídrico. Quanto mais se estresse a planta, mais a uva terá açúcar. Consequentemente, mais açúcar, mais álcool, etanol, isso mesmo, pessoal. Por isso que a uva aqui é muito potente, muito perfeita para o nosso vinho maravilhoso que vocês já vão provar daqui a pouquinho, tá? Bom, o nosso período de colheita, quando é? Aqui está começando a crescer, certo? E em fevereiro até abril, maio, vão poder perceber a época de colheita. Pode chegar no verão para poder degustar essas 24 cepas também. Cada plaquinha é uma cepa. Pode ver que cada um tem uma plaquinha, é um tipo de cepa, tá? O que é mais importante para vocês saberem. Bom, o Cabernet Sauvignon, que é muito importante. Somente essa parte foi feita para vocês. E logo vamos à nossa degustação. Da colheita de 2021, tá? Ele tem 12,5% de álcool, tá? Sauvignon do Vale Blanc. de Colchagua. Bom, pessoal, vamos lá. Cada taça dessas é para vocês de presente, tá? A gente vai degustar o primeiro antes de tomarem já rapidamente. Vamos fazer um exercício que seria 3 partes para a gente poder degustar melhor o nosso vinho, tá? Que seria visual, olfativo e logo a melhor parte é a degustação. Então vamos lá. Fique à vontade, cada um com a sua borda do vinho, ok? Nesse caso a gente pode ver apreciar que é meio amarelado, esverdeado, certo? Fazendo salivar, ele abre o apetite. Então de repente você pode começar com o vinho, do mar, começar com uma coisinha mais leve e depois fazer talvez o risoto de mariscos, também combina, né? Uma coisa um pouquinho mais de um peixe. Pode começar com uma coisinha mais leve e depois vai abrir o apetite. A gente abre uma garrafa de vinho, quanto tempo a gente tem para consumir? Ah, ok.
A garrafa, no caso do branco, com nariz de rosca, dependendo, 2 dias, tá? E do tinto até 6 dias. Também eu vou explicar lá nas adegas como que a gente deve conservar nosso vinho. Esse vinho, como é branco, vocês têm que servir ele gelado. Então a temperatura para servir ele tem que ser de 6 a 8 graus, tá? Bem geladinho aí no verão, bem fresquinho, né? Aprovado então? Que bom que vocês gostaram. Tá sem o segredo, né? Você toma. Carmeneiro. Vocês já provaram com carmeneiro alguma vez? Não? Se não, provaram essa maravilha. O que a gente ainda não tomou, né, amiga? Esse vinho da colheita de 2019 é uma linha muito premium, que é o Terrune, tá? Ele é do Vale do Peúma. Ele já tem mais porcentagem de álcool, 14,5. Então, para ser vinho era de 11 até 15. Muito bem. Bons alunos. Então, o Carmeneiro é muito especial. Antes de provarem, eu vou servir vocês. Vamos fazer o mesmo exercício e eu vou explicar por que ele é muito especial. Quem estiver pronto, por favor, pode chegar perto. Já nasci pronta. Já nasci pronta. Muito bem. Ai, vamos Já nasci caminhando, né, Dizzy? Opa! Antes Cor, a lágrima, o cheiro, e o gosto. Então, pessoal, vamos lá. 45 graus. Contra a luz. Lá, contra a luz, ou o fundo branco, ou também a nossa mão. Tá. Aí a gente pode perceber que no vermelho, mas um vermelho não é roxo, na verdade é um vermelho, certo? A borda dele é um vermelho carmim, por isso chama Carmener, ok? Vamos lá, oxigenando, oxigenando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundinhos. Agora já dá pra perceber as lágrimas dele, não dá? Melhor que o branco, certo? Então, quanto mais álcool, mais devagar vai descer essas lágrimas, certo? Também vai depender da qualidade da uva. E os aromas? Que aromas podem perceber? Se não sentirem nada, Covid, né? Se não sentirem nada, aí vamos fazer um PCR, por favor. Sentindo alguma coisa? Muito bem, madeira. Por ele, o nosso carvalho francês. Utilizamos o francês e o americano, depois eu vou explicar pra vocês por quê. Que mais? Que aromas mais podem perceber? Muito bem. E mais, claro, também, ciruela, Amora. ameixa, exatamente. Pode ser um pouco de pimentão vermelho. O pimentão e também o meio apimentado, certo? Então, pessoal, vamos lá. Saúde em boca. Sempre fala da sensação da astringência. O que significa? Quando a gente come uma banana, já comprovaram empanada? Que é uma esfirra de carne, cebola, ovo e azeitona. Algumas sem passas, tá? Combina com Então, você massas vai. também. Vamos fazer uma comida italiana e vamos provar com o Carmener. Então, a harmonização vai ser melhor ainda no paladar, tá bom? Também combina com queijos. Queijos mantecosos, queijos tipo, a gente chama aqui, pode ser o parmesão, pode ser também, a gente chama o Gouda aqui, mas eu não lembro como que eles chamam no Brasil. Gouda. Mantecoso, mas não Né, tão Gouda. forte, não tão gorduroso, tá? Um queijo mais leve, assim, normal. Tipo o queijo de pizza, o queijo prato, né? Queijo de Mussarela. Mozzarella. Mozzarella. Combina muito com o queijo também, na França. Mas na França ele foi extinguido. Por quê? Porque teve uma praga que dos Estados Unidos chegou na França e exterminou com o Carmener. Tá? Foi um bichinho que tinha lá na parreira e comeu lá e infelizmente a praga infectou tudo e não conseguiram plantar mais. Aqui no Chile, os enólogos fizeram um estudo 100 anos depois. No Merlot, no meio do Merlot, acharam algumas parreiras do Carmener. Então, pensaram que era só Merlot, mas começaram a estudar no meio ali, tinha umas cores diferentes da folha, a uva era diferente. Então, encontraram o Carmener aqui no Chile. Hoje o Chile produz 85% da produção do Carmener é do Chile, do mundo, tá? Bom, a praga se chamava filoxera, por se alguém quer saber o nome, igual cultura etílica, como dizem, né?
Então, pessoal, aprovado esse vinho? Ele é muito especial para nós. Então, vocês estão provando um ouro líquido. Gostaram? Aprovado? Aprovado. É o corpo médio, tá? Tá. Mas só que esse aqui é o Cabernet Sauvignon chique. É de uma linha premium, tá? O Cabernet Sauvignon, vocês lembram do que ele era produzido? Onde que era a nossa produção do Cabernet Sauvignon? Ninguém lembra? Reprovado. Ninguém vai ganhar vinho agora. Aonde? Ali embaixo? É isso, ganhar um pouco mais de vinho. Ali embaixo, só ali. Cabernet Sauvignon 68 hectares, só de Cabernet. Colheita manual. Esse aqui é coisa chique mesmo. Então, ele é do ano 2020 a colheita dele, tá? Esse tem 14 também por cento de álcool. É, Vale del Maipo, onde a gente está agora. Então vamos lá, quem está preparado? Vocês podem ver que desce devagar, porque o álcool e também a qualidade da uva. Nem qualquer vinho vocês vão poder perceber isso, tá? E aromas? Pode ser cacau, tabaco, terra molhada. Vai muito da nossa memória degustativa, como chamam. Algum aroma que vocês não, de repente não provaram, não sentiram alguma vez, que eu achei também no vinho, tá? Mas esse aqui é mais frutas vermelhas também. Morango, framboesa, amora, ok? Ah, outra coisa, pessoal, que é muito importante, sempre pegar a taça por aqui ou por aqui, nunca pelo corpo, porque esquenta o vinho e muda as propriedades dele, tá? Então, saúde em boca. Esse aqui é bem travoso. Mais essa sensação que amarra na boca, ok? Então, esse aqui combina com o quê? O que o brasileiro mais gosta? Churrasco. Churrasco, mas com bastante gordura, costela. Sim, picanha. Carne de porco, caipirinha nada, nem cerveja. O que é caipirinha e cerveja? Vamos fazer uma feijoada e vamos harmonizar com o Cabernet Sauvignon. Lembra disso? Cabernet Sauvignon. Então vocês vão ser chiques, vocês vão fazer a feijoada lá. Nada de caipirinha e cerveja aqui, nada. Aqui só entra Cabernet Sauvignon da Constituosa, tá? Tá combinado. E vai nessa taça também, pra não quebrar, tá? Só Cabernet Sauvignon nessa taça. Pra vocês levarem sorte. Também combina com chocolate com bastante cacau, 70% de cacau. Ui, que luxo! Puro luxo, poder e riqueza. E tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. As foram construídas no ano de 1850, ok? Aqui a diferença porque é moderna, porque pode ver que ela está modificada, né? Até o seu preço, etc. Tem ar-condicionado. E tem essas mangueiras, é uma técnica que utilizam para deixar o ambiente úmido. Para esses barris que são de carvalho francês não perderem suas propriedades, não mudarem, né? Não deixarem de conservar bem o vinho, aqui dentro precisa ter 80% de umidade e pelo menos 14 a 18 graus. Não pode ser mais baixo nem mais alto, ok? Aqui dentro sim tem vinho, tá? Não é só de fake, não. Ele é produto chave. Então, pessoal, cada barril desse tem capacidade para 225 litros. Num total, engarrafando, no total de 300 garrafas por barril, ok? Lá no final, pode perceber que tem outros barris maiores. Esses estão de capacidade de 500 litros e mais ou menos 700 a 800 garrafas, ok? Utilizamos dois tipos de carvalho, o carvalho francês e o carvalho americano. O carvalho francês ele é mais caro, porém também tem maiores propriedades. A gente utiliza para nossas reservas mais premium, mais altas, nossas reservas usadas, os mais chiques que eu já falava para vocês, né? O carvalho americano também é boa qualidade, mas geralmente é utilizado para os vinhos mais de consumo mais macio, tá? Cada barril desse é utilizado somente até 5 vezes. Depois disso já não serve para o vinho, tá? Já vai perdendo as propriedades da madeira, já não é a mesma conservação que até as 5 vezes.
Depois ele é destinado para destilarias como para o whisky, para o pisco, para a cachaça também e para o rum, tá? Bodega antiga, tá? A diferença, como eu falei para vocês, lá tem ar-condicionado, tem um sistema para deixar úmido o ambiente. Aqui não, aqui é natural. Aqui por quê? A gente está a 4 metros baixo o solo, então, estando 4 metros baixo o solo, vai ser mais escuro e mais frio. A única coisa que a gente faz para deixar úmido o ambiente, digamos, é molhar a terra 1 ou 2 vezes por semana, assim para conservar o nosso barril, tá? A madeira, não ter alguma mudança nessas propriedades desde a madeira e também para o vinho, ok? Então, pessoal, eu não tinha falado para vocês, depende do tipo de cepa, depende do tipo de vinho, fica de 6 a 18 meses na guarda, no barril, até 24 meses, ok? Aqui a gente está agora, já passamos por 4 terremotos muito fortes aqui no Chile, mas nunca aconteceu nada porque a estrutura é muito maciça, muito firme. Somente tem um cheiro estranho, porque talvez pela mesma umidade, né? E um pouco de mofo, digamos. Mas não tem nenhum problema aqui, já perdurou muitos anos esse lugar. E não acontece nada. Os nossos barris aqui, os nossos barris que estão aqui, estão com o nosso melhor vinho, que é o Dom Melchor, ok? Dom Melchor é um vinho que ele fica somente uma vez no barril. Ele não é um vinho que não é utilizado 5 vezes por mesmo vinho. E a cada 4 meses eles fazem uma limpeza. Esse vinho ganhou uma pontuação de 100, que é o máximo que o vinho pode chegar, tá? Em 2018. Cada vinho desse vale $200, vale como 205 mil pesos, ok? Então, pessoal, aqui tem espaço para 600 barris, mas pela lenda são 666. 666. Tá. E por que essa estrutura tem durado tanto no tempo? É uma mistura que eles trouxeram lá da Europa, da França, que além do tijolo tem pedra, areia, cal e clara de ovo, tá? Se chama calicanto essa mistura. Essa mistura também, bom, tem um metrô e uma ponte lá no centro de Santiago, que é a ponte que tem o mesmo material, digamos, a mesma massa, né? Também chama Puente Calicanto. Tem uma ponte e o metrô chama Calicanto. Muita galinha, muito ovo precisava fazer isso, né? Então, pessoal, se começar a tremer aqui, não fiquem assustados, não vai cair. E se acontecer qualquer coisa, ficar fechado aqui, a gente tá com o nosso melhor vinho, né? O mais caro, o mais chique. Então, pessoal, já conhecem a lenda do caseiro do diabo? Não. Tá. Não sou eu que vou contar. Fiquem aqui só para corajosos mesmo, senão não fujam, tá? Fiquem aqui mesmo no meio. Ele mesmo vai contar. Ah, não. Falou certo. Ah, vai começar. Vocês vão conhecer uma lenda que começou há mais de 100 anos nesta adega. Tudo começou no ano de 1883, quando Dom Melchor de Conte el Toro, fundador dessa vinha, trouxe para o Chile as mais exclusivas cepas da região de Bordeaux, França. Emiliana, estou muito satisfeito. Estes vinhos se mostraram ser de extraordinária qualidade. As variedades francesas se adaptaram muito bem a este solo e ao nosso clima. Ao serem plantadas às margens do rio Maipo, aos pés da Cordilheira dos Andes, adquiriram um caráter único. Você, Melchor, foi um grande visionário ao plantar estas videiras em nossas queridas terras de Pirque. Realmente, este vinho está delicioso.
Sim, inclusive mandei construir um casinheiro no fundo desta adega para guardar nossos melhores vinhos e desfrutá-los em ocasiões especiais com nossa família e amigos. Ali estarão em condições ideais de temperatura e umidade. Paz, meus sacos. Cuidado com as garrafas. Vamos, apresse-se antes que alguém nos encontre. Está quase. Ajuda-me a carregar. Vamos. Vamos embora. Ouçam, escutaram algo à noite? Não, o que houve? Roubaram a bodega de Dom Melchor. O patrão está enfurecido e não vai descansar até ensinar uma lição a todos que se atrevam a chegar perto desse cacilheiro. Deve ser alguém dos arredores que roubou as garrafas. Pobre Dona Emiliana. Ouvi dizer que tem se atemorizado da adega do patrão. Sim, esta manhã, Dom Melchor comentou que em sua adega habita o próprio diabo. Eu acho que não deveríamos entrar na adega. Dom Melchor disse que o diabo anda por lá. Venha, não tenha medo. Oh, que foi esse barulho? As garrafas! Que me importa as garrafas? Vamos dar fora daqui! Desde esse dia, nunca mais uma garrafa foi roubada neste casinheiro, já que corre o boato de que o próprio diabo habita e cuida deste lugar. Conta-se por aí que esta lenda percorreu o mundo. Bem-vindo à adega do Cacieiro del Diablo. O vinho, para ser bom vinho, deve-se que ter máximo 50, dependendo da consumação do mesmo, ok? Hoje quem tem acesso a essas garrafas, a essa entrada, digamos aí, são só os acionistas da empresa. Então quando tem uma reunião importante, imagino que pega uma garrafa e abre para poder aí ver como, né, sentir os aromas, etc. A ver a mudança dela no tempo, tá? Agora a gente vai na segunda etapa da prova dos vinhos e queijos. As próximas 4 taças, né? Ai, meu Deus. O que vai ser da gente Vai no final? ficar tudo borracha. Vamos falar o que no final da... Vamos falar espanhol, com alemão, tá, com japonês e chinês. Tá bom, então. Olá, boa tarde. Uou! Nós vamos provar com queijos todos esses vinhos aqui harmonizados. Aqui que vai ser, não sei se a gente vai gostar, vamos começar do vinho que é um pouco mais leve, assim com maior intensidade. O mesmo está preparado na tábua de queijo para vocês, tá? Primeiro um queijo de cabra, o segundo é um queijo manteigoso, o terceiro é um brie e o último é um grana padano, tá? A ideia aqui é que a gente possa olhar a cor, sentir o aroma do vinho, tomar o vinho sozinho, depois vamos harmonizar com um dos queijos. E também dar ideia para vocês de harmonização, com que poderiam harmonizar esses vinhos na casa de vocês, tá?
Primeiro, o que está servido para vocês é Marquês de Casaconcha, a variedade da uva que é um Chardonnay. Ele é de 2021, o ano da safra, e as uvas foram colhidas no norte do Chile, que é Limari, tá? Este vinho branco é um vinho branco com 12 meses de barrica francesa. Ao contrário do primeiro que vocês tomaram lá no tour, que era um branco que não tinha passo por barrica, que é super normal para um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc geralmente não passam por barris de carvalho. Esse sim tem 12 meses, tá bom? A temperatura indicada para esse vinho aqui é de 10 a 12 graus. Sempre gosto de falar nas minhas degustações as temperaturas adequadas para servir. Por quê? Porque se a gente serve um vinho ou muito quente ou muito frio, nós alteramos totalmente o sabor dele também em aroma, tá? Por exemplo, esse daqui, se é para servir entre 10 e 12, vocês vão servir ele a 15, 16 graus. Vão sentir somente o aroma quando vocês fizerem isso aqui, ó, vocês vão fazer assim. E vão sentir só álcool. Quando vocês descerem, parece que como queima um pouco assim também. Então, geralmente, quando vocês forem tomar um vinho, vocês sentir muito alcoólico no aroma, desconfia que ele pode ser que ele está quente, né? Dependendo da temperatura que ele tem que se servir. Não tem. Não, os vinhos assim, geralmente um vinho branco, como o Sauvignon Blanc, que são vinhos mais ligeiros, a gente vai tomar entre 7 a 9. Se é um Chardonnay que tem passo por barrica, alguma coisa assim que tem um pouco mais de corpo, vai ser de 10 a 12. Pinot Noir dentro dos tintos ele é o que pode tomar um pouco mais fresco. Pinot Noir você pode tomar entre 13 e 14 graus. E os restantes de todos os tintos é entre 16 e 18. Não importa se é Cabernet, se é Merlot, se é Syrah, se é Cabernet Sauvignon, nessa temperatura. E também, se eu colocar para gelar um pouquinho e baixar a temperatura muito, vai alterar também. Vocês não vão sentir o sabor quase do vinho e nem tampouco aroma do vinho. Mas assim, no dia a dia, ninguém tem geladeira de 7 a 9, outra de 12 a 14. Como que a gente faz? É que, na verdade, a geladeira, se você tem cava de vinho climatizada, vocês podem manter ela entre 13 e 14. Não tem nenhum problema para branco e para tinto. A cava climatizada, né? A adeguinha climatizada. Exato, a adeguinha climatizada. Não tem problema. Por quê? No Brasil faz calor quase todo ano, né, gente? Se você vai tomar um branco, você leva ele 15, 20 minutos, meia hora na geladeira, ele vai baixar para a temperatura que ele tem que ser. O tinto você vai tirar dali, tá 13, 14, rapidinho ele chega a 16, 18, tá? Então, para guardar não é muito problema. A única dica que eu posso dar para vocês é, se não tem um termômetro para saber a temperatura, se está adequada, é isso. Se você coloca na geladeira e serve o vinho tinto e ele começa a transpirar, tudo, se molhar tudo a taça, vocês passaram por lado de muito gelado, tá? Se você faz assim no vinho e sente só álcool, desconfia, porque ele está sobre a temperatura que você devia, aí você esfria ele um pouquinho também, tá? E se o vinho ficou muito frio, ou você subiu um pouco a temperatura, uma, duas, não vai estragar de imediato, o vinho não estraga, ele vai voltar a temperatura dele normal e vai estar. Agora, não é bom ter muitas mudanças de temperatura todo o tempo, né? Uma ou duas vezes que muda de temperatura não vai acontecer nada, não vai perder e deixar estragar o vinho. Pode ser uma bem leve, como faz lembrar um pouquinho de baunilha. Vamos sentir em boca. Boca é fresco, cítrico, frutoso, né? Fácil de tomar. Coma um pedacinho do primeiro queijo e voltam a tomar o mesmo vinho. Esse vinho vai harmonizar bem, gente, com peixes, com mariscos. Por exemplo, aí poderia ser uma casquinha de siri, pode ser uma ostra, pode ser... Aqui no Chile, uma centoia, caranguejo no Brasil, ceviche. Como sentiram com o primeiro queijo? Gostoso, né? Muito bom. Combina muito. Façam algo. Provem agora o último queijo que vocês têm na tábua. O último queijo que vocês têm na tábua é um queijo mais maduro, mais salgado, mais intenso, grana padano. E voltam a tomar o mesmo vinho. E daí me dizem vocês o que vocês sentem, se muda um pouco ou não.
muda totalmente. Parece que nem tem álcool, né? Parece que nem... Ficou aguadinho ou vinho aí? Aguado. Parece água. Matamos o vinho aí, ou não? Matamos. Certo? Porque o vinho é super gostoso, fresco, cítrico. E você colocou um queijo que é tão Muito forte que forte. ele tampa todo o sabor do vinho. Exatamente. Então é por isso eu gosto de fazer essa brincadeira aí de vocês provarem assim, diferente. Não é a melhor harmonização, porque lógico que quando a gente sente, faz uma tábua de queijo, está comendo com os amigos, de repente você nem perceberia que baixou tanta intensidade do vinho. Mas quando você come, está concentrado e vendo que realmente não combina, né, gente? Porque eu não vou comprar um vinho para neutralizar ele, porque totalmente você neutraliza quase a existência do vinho, né? E sempre é assim, quando vocês vão harmonizar alguma coisa, algum tempero, alguma outra coisa, a forma de cocção, de como vocês cozinharam, também faz diferença, né? Porque não é mesmo a mesma coisa um peixe frito que um peixe feito ao vapor ou grelhado, por exemplo, né? Faz diferença. Esse queijo está delicioso. Tá, queijo de cabra. Esse primeiro queijo é queijo de cabra. E um queijo de cabra fresco, ele não é tão maduro, então por isso ele é tão leve assim. Também a gente estava falando que podia ser queijo de mussarela, né? Queijo branco também. Sim, aí podia ser mussarela, queijo branco, pode ser. Incluso o segundo queijo que tá aí também combina, que é o manteigoso. Também combinaria com o chardonnay. Gouda bem. Sim. Você falou que esse vinho passa por barrica. Aham. Qual é a diferença do vinho ter passado? Quando os vinhos passam por barrica, geralmente eles ficam mais, como tem mais volume em boca, dá mais outras notas, por exemplo, como a baunilha, outras. E ele diminui um pouco a acidez, né? Você vê que o de fora vocês tomam, né? Ele é ácido total, apesar que o Sauvignon Blanc sempre vai ser mais ácido, mas o Chardonnay sem passo por barrica de madeira, ele fica bem ácido, mais ácido do que esse não tão frutoso, como que dá uma arredondada, assim, fica fácil de tomar. Frutoso, muito lindo. Ele é muito... O barris que vocês viram lá, ele fica 12 meses guardado aí dentro dessa barrica de madeira. Ele tem um pouquinho de seco. Por isso, por exemplo, o Sauvignon Blanc, não, ele foi feito só, ficou aí 7, 8 meses, mas dentro do barril de ácido inoxidável, que não entrega nada para ele, né? Fica aí só madurando ali, mas dentro. Do contrário, quando passa por carvalho, o carvalho entrega aroma, entrega outras coisas para o vinho também. Essa safra 2021. Esse é 2021. O próximo vinho que vocês vão tomar, Marquês de Casaconcha, a variedade da uva aqui é o Pinot Noir. Ele é de 2020, o ano de colheita. As uvas foram colhidas também no mesmo vale de Mari, no norte do Chile. Ele tem 11 meses de barrica francesa também. O Pinot Noir, gente, dentro dos vinhos tintos, ele é um dos mais leves, tá? Ele sempre gosta de climas frios, ele se dá melhor onde se planta os brancos do que se for plantar num lugar de clima mais caloroso, que é os tintos, ele não se dá tão bem. Tomara fosse sempre assim perto do mar, brisa mais costeira, um clima um pouco mais frio para o Pinot, tá? E também harmonizações do Pinot, apesar de ser um tinto, ele vai mais pro lado da harmonização parecida com o branco do que com os próprios tintos, tá? Vamos olhar aí para vocês verem a cor dele. Vê que a cor dele aqui, ele é um vermelho rubi, você vê através do vinho, né? Consegue enxergar aí através do vinho. Vamos movimentar um pouquinho a taça. Gente, que é morango, framboesa, amora. Sim, um pouco de amora, cerejas. Tem uma nota como de café, mas é o café, eu digo café moca, mas é mocatino que se chama. Esse que leva um pouquinho de chocolate. Isso. Ele é docinho. E em boca,
Ele é fresquinho, cítrico, ligeiro, não é tão difícil de tomar. Eu digo que costuma ser um vinho até meio perigoso, né? Pois é, perigosíssimo. Perigosíssimo ele. Vai embalando, aí quando você viu, já tomou uma garrafa. A gente leva pelo fácil que ele é de tomar, né? Ele vai combinar muito bem com queijo manteigoso e aqui vai peixes. Mas nesse caso aqui, que peixe? Aqui poderíamos harmonizar perfeitamente aqui com um salmão. Poderia ser, por exemplo, um atum grelhado. Sim, muito. Vai super bem. Pode ser também, aqui poderia ser um carpaccio. Muito bom. Um carpaccio. Pode ir com salmão no forno. Pode ser sushi, né? Um sushi que leva esses que põem salmão em volta também, sim. Aqui entra outra comida brasileira que poderia ser um camarão na moranga. Ou um bobó de camarão. Uma moqueca. Uma carbonara. Gostaram? Sim. Manteigoso é como se fosse comparado com algum queijo do Brasil, por exemplo, mussarela. Não é uma mistura como se fosse mussarela com prato, ou poderia ser o Gouda que me dizem, sim, e tem um outro que também é o requeijão, quando um requeijão é para cortar, assim, o requeijão é mais assim nessa intensidade, mais o requeijão, né? Eu senti mais pro requeijão também. Próximo vinho que vocês vão degustar, Marquês de Casaconcha, a variedade da uva aí é o Merlot. Esse é de 2019, o ano de colheita, e as uvas foram colhidas em Maule, então vale que está um pouco mais para o sul. E esse daqui tem 14 meses de barriga francesa. Tá? Vamos olhar a cor aí. É um vermelho mais púrpura, né? Já é um pouco mais intenso comparando com o Pinot. Gente, o Merlot geralmente é um vinho de meio termo. Ele não é tão forte, mas tampouco não é tão leve, mas sempre vai marcar um pouquinho aqui do lado da boca de vocês, porque ele é um pouquinho mais ácido, tá? Em boca. Aqui, ó, pega nos tostadinhos, né? Bem aqui. E depois, mas a astringência, a tanina, ele não tem muito forte. Esse vai super bem, gente, com o queijo brie que vocês têm aí. Podem comer aí com essa bolachinha, com esse biscoito que vocês têm. Melhor harmoniza bem com carnes vermelhas magras. Aqui, por exemplo, poderia entrar muito bem um medalhão de filé feito ao molho madeira, acompanhado com purê de batata, um estrogonofe, também comidas italianas que levam molhos bolonhesa, uma lasanha, por exemplo, bolonhesa. Pode também com legumes, você harmonizaria bem com algum tipo de legumes. Macarrão. Então, se tem alguém vegetariano aí, eu tô falando carne, ele combina com legumes, gente. Como uma lentilha. Esse dali tu tem que aí com o queijinho brie também podem levar alguma geleia de frutos vermelhos ou pode de pimenta. Fica super gostoso com o brie. Marquês de Casaconcha, e daí a variedade da uva é Syrah ou Shiraz. Esse é daqui, desse vale, do Vale de Maipo, especificamente de um setor que chama Buin. Tem 16 meses de barrica francesa. Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, várias outras uvas, são uvas que geralmente vão ser um pouco mais encorpadas. Vai ter um pouco mais de astringência, vai ter um pouco mais de corpo, né? Mas vai depender muito da quantidade de barriga que tem, a concentração da uva e do vale onde ela está plantada, como ela vai se expressar, tá bom? Vamos aí para o Syrah. Esse sim é um vermelho totalmente púrpura, né, gente? Violeta profundo. É mais alcoólico? Não, 14,5 aqui estamos falando. Não, eu não consegui tomar outra, nem terminei esse. Em aroma aqui é ameixa, amora, blueberries.
Uma nota assim como defumada, um pouco se sente a da madeira também. Bem defumado. Esse é bem defumado. Em boca. Ainda não consegui ler. Ainda tô Não, mas depois pode voltar. Em boca, sente que é um vinho que tem mais corpo, tem mais um pouquinho de astringência, mas mesmo assim são taninos que eu digo aveludado, né? Que você não sente tão forte, tão marcado. E aí esse vai super bem, gente, com grana padana. E o Syrah vai bem com um bom pedaço de cordeiro, um javali, carne de caça. Pode ir também com um bom pedaço de picanha. Carnes mais gordurosas, né? Carne mais gordurosa, principalmente assada. Fica super gostoso com carne assada, gente. Com um bom churrasco. Delícia. Ainda não consegui acompanhar. Ainda não consegui acompanhar minha amiga. Olha aqui. Ela tá me surpreendendo assim, porque às vezes eu fico tomando uma taça e tá devagarzinho. Chega, eu tô com inveja dela, né? Não, tem que tomar, tem que estar aqui pra tomar. Deixa eu dar um proveito. E a dica de noite que eu quero falar pra vocês é esta rua que é cheia de restaurantes. Olha só, cada um mais lindo do que o outro. E a gente vai aqui no Estacopo, que é um restaurante muito legal. E a gente vai conhecer agora.